Ué. Beleza, começou. Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Elber, sou professor do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos destacar alguns pontos importantes aí para a prova. Vamos entrar nesse estudo. Os nossos alunos já estão online e vamos dar continuidade aí às nossas atividades, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar a partir do artigo 53 da Lei de Execução Penal, Lei 72/10 de 1984. Sem sombra de dúvida, pessoal, essa lei, ela, grande chance dela que, logicamente, que vai cair mais na prova, né? Porque ela é a base, né? A gente fala, né? É o centro mesmo da execução da pena, das regras, daquilo que estabelece o cumprimento de pena do preso dentro do sistema prisional. Então, ela é, sem sombra de dúvida, no mínimo ali 2, 3 questões, até mais, justamente porque ela contém as informações de grande relevância, principalmente para o policial penal exercer suas atividades, né? O novo agente de aplicação da lei, o policial penal. Tá joia? Então, vamos caminhar. Lembrando que na última aula nós tratamos do RDD, né? O Regime Disciplinar Diferenciado. Ele, inclusive, ele teve umas alterações do pacote anticrime, né? Da Lei 13.964, que alterou principalmente os 2 artigos, gente, que, com certeza, sem sombra de dúvida, é bom que os senhores dêem uma lida a mais, que esse é o artigo 52, né, que é o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, que nós tivemos alteração pelo pacote anticrime, né, no finalzinho de 2019, pela Lei 13.964, e também o artigo 112, também da LEP, né? Os 2 artigos que nós tivemos alterações bem robustas, principalmente acerca do recrudescimento, né? Na verdade, da piora para o preso, né? Para que ele cumpra, de fato, a sua pena de maneira mais rigorosa, né? Então, na verdade, inclusive, a doutrina, os doutrinadores têm várias críticas, né? Acerca dessa situação, desse recrudescimento, que às vezes está violando ainda direitos e garantias fundamentais, está violando direitos humanos, né? Ao invés de buscar, de fato, a ressocialização com caráter mais humanitário, está buscando cada vez mais o cárcere, né? Cada vez mais que o preso ele permaneça mais tempo dentro do sistema prisional. Então, uma crítica dada aí por parte da doutrina. Mas vamos lá, então vamos caminhar. Então, só lembrando, esse artigo 52, que trata do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, e o artigo 112, nós iremos ver hoje, que trata da progressão de pena. Sem sombra de dúvida, cai muito em prova. Então, vamos lá, a partir do artigo 53, né? Deixa eu adicionar um aluno aqui nosso. Vamos lá. Está adicionado. Então, vamos lá. Artigo 53. Constitui sanções disciplinares. Gente, quando eu falo sanção disciplinar, aqui é na seara administrativa, na esfera administrativa dentro do sistema prisional. Lembrando que, dependendo da situação, se um preso, né, um condenado ou um preso provisório, ele comete um crime dentro do sistema prisional, ele vai responder penalmente. Nada obsta, também ele responder administrativamente uma sanção disciplinar, né? Ou seja, vai ter um processo, vai ser analisada ali a situação, né? Inclusive da ampla defesa do contraditório para o preso, provisório condenado, e aplicar-se a sanção administrativa. Então, no caso interno, se ele cometer, por exemplo, um crime, ele vai responder na seara penal e também na seara administrativa dentro do sistema prisional. Bacana? Então, essas sanções administrativas disciplinares, ela tem previsibilidade a partir do artigo 53. Então, vamos ver a partir de agora, então, quais são as sanções disciplinares previstas na Lei 72/10/94, na Lei de Execução Penal. Então, primeira sanção, advertência verbal. Segundo, repreensão. Terceiro, suspensão ou restrição de direitos. Eu já falei em algumas aulas anteriores que tem que tomar cuidado nesse tópico aqui, principalmente no caso de situação de cassação de direitos, né? A gente sabe que suspender, restringir direitos, inclusive até perda de direitos, é permissível, né? Até a própria Constituição estabelece, né? A questões políticas, né? Perda de direitos. No entanto, cassar direitos são regras ditatoriais, são regras arbitrárias, totalmente ilegais. Então, não há que se falar, né, em cassar direitos. Então, tomem muito cuidado. Se na prova eles trocarem suspensão ou
rescisão por cassação de direitos, está errada a questão, tá joia? Então, vamos lá. 4. Isolamento da própria cela em local adequado nos estabelecimentos que possuem alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88, né, dessa lei. E o artigo 88, gente, também grande importância aí, que fala que lá, o condenado, olha só, será alojado em cela individual, gente. Olha que interessante. Então, o cidadão que ele é condenado, ele vai ficar alojado em cela individual. Olha lá. Quando o cara é condenado, professor, o que é o cara condenado? É aquele que teve a sua pena transitada em julgado, né? Ou seja, o caráter condenatório transitado em julgado, que não cabe mais o quê? Recurso, né? Chegou na instância máxima, a gente chega, né? A gente delimita aí, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, o condenado será alojado em cela individual e conterá o quê? Dormitório, aparelho sanitário e lavatório, né? A gente chama isso de mínimas, né? De subsistência, mínimas de respeito à dignidade humana, né? Olha lá. Esse ambiente tem que conter a salubridade do ambiente, né? De que forma? Olha lá, aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à dignidade humana. Então, gente, tem que se respeitar essas regras. Não adianta nada, né? Nós entendemos, inclusive, vocês, né, que estão querendo entrar para o sistema prisional, deixar de entender que, mesmo que aquele preso ele tenha cometido um crime, a ele é respeitado os seus direitos fundamentais, né? A gente viu lá na Declaração Universal de Direitos Humanos que os direitos da pessoa, independente mesmo da situação, né, de punibilidade, a situação de ter cometimento, um ato criminoso, uma infração penal, a ele é garantido seus direitos fundamentais, né? O princípio da universalidade, previsto inclusive lá, né, na Declaração Universal de Direitos Humanos, nessa evolução dos direitos fundamentais. Então, a ele também é garantido, né? Igual nós vimos no artigo 5º, direito à integridade física e moral do preso, as regras de Mandela, né, as normas internacionais de direitos humanos. Então, corroboro com essa ideia. Então, quando houver o isolamento, lá, eu, condenado, tem que ser respeitado a cela individual, dormitório, aparelho sanitário, lavatório, área mínima de 6 metros quadrados, né, no caso dessa cela individual. E o artigo 58 delimita, né, lá, o isolamento e suspensão e restrição de direitos não poderão exceder 30 dias. Então, professor, essa sanção disciplinar, o artigo 53, inciso 4, qual é o período do isolamento da própria cela? No máximo, 30 dias. No máximo, 30 dias. Lembrando, gente, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é só pontuando, que essas punibilidades administrativas aqui, elas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. Elas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. Então, inciso 1, 2, 3 e 4 é aplicado pelo diretor do estabelecimento. Cuidado, que lá na prova eles vão falar que é aplicado pelo juiz da execução penal ou o juiz competente. Não, não é aplicado pelo juiz competente. Nesse caso aqui, pessoal, é aplicado pelo diretor do estabelecimento, tá joia? E vamos ver um dos mais importantes dessa ação disciplinar, que é a inclusão no RDD, né? O regime disciplinar diferenciado. Isso aí, nós vimos na última aula, de grande importância, artigo 102, que inclusive teve essa alteração do pacote anticrime, né, da lei 3.964, que alterou de maneira a recrudescer, de maneira a piorar, né, de maneira a se tornar mais rigoroso o sistema disciplinar diferenciado do preso. Tem as regras próprias, não é a aula de hoje, né, então vamos caminhar. Mas destacando então que o RDD, gente, caiu na prova do Ministério Público 2019 em Minas Gerais, falando que o RDD era uma sanção penal, não. O regime disciplinar diferenciado não é uma sanção penal, é uma sanção administrativa, né? E essa aqui tem uma diferença, pessoal. O RDD, ele não é aplicado pelo diretor do estabelecimento, ele é aplicado pelo juiz competente, olha só. Então, nós temos uma diferença nesse artigo 53, inciso 5º. Então, fiquem atentos com a prova. As demais sanções são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. No entanto, ao RDD, o regime disciplinar diferenciado, é aplicado pelo juiz da vara das execuções penais, ou da própria lei fala que é pelo juiz competente. Olha lá, eu até destaquei aqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para não confundir com a de cima lá. Vamos mudar a cor aqui, ó. Então, vamos lá. Olha lá. Então, o RDD não é regime, inclusive, de progressão de pena e nem uma sanção penal. É uma sanção administrativa lá, ó. Ela está na seara administrativa. Vamos dar esse destaque aqui, pessoal. É uma sanção administrativa, tá ok? Olha lá, olha lá. Então, vamos prosseguir no terreno, tá joia? Vamos lá, vamos caminhar.
Vamos caminhar. Deixa eu puxar aqui a aba. Vamos lá. Artigo 54, pessoal. De grande importância aí para a prova. Deixa eu só puxar um pouquinho, beleza. Artigo 54. Então, eu bem disse, olha lá. As sanções do inciso 1 e 4 do artigo 63 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, a primeira informação importante, inciso 1 e 4 do artigo 53, está aqui, ó. Advertência, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento da própria cela. Então, essas sanções administrativas, elas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. E lembrando, gente, que esse ato ele tem que ser motivado, até mesmo para que o preso, né, o provisório condenado, ele exerça, né, a ação pela defesa, contraditório, né, alegue que essas sanções não são proporcionais, razoáveis, a ele. Então, ele tem o direito de recorrer, no caso dela, dentro do processo. Mas, enfim, né? Então, essas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. Agora, o inciso 5º, olha lá, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, a gente chama isso, né, na verdade, via de regra, que é o juiz da vara de execução penal, né? Então, o juiz competente que vai aplicar o RDD. Bacana, pessoal? Isso é importante demais destacar. Isso cai em prova. O que eles vão fazendo na prova lá de Polícia Penal, inclusive do Estado de Minas Gerais? Como é que eles podem colocar aqui? Eles podem inverter, né? Falando que a advertência, a repreensão, a suspensão e o isolamento da própria cela é aplicada pelo juiz. Não, o juiz só vai aplicar o RDD, só vai aplicar o RDD. Bacana? Então, fiquem atentos a isso aí. Importante demais essa questão para a prova. Vamos para o artigo 58. Lembrando, gente, que a gente está vendo aqui só os artigos, logicamente, que têm maior importância na prova. Professor, eu preciso ler todos os artigos? Se você tem tempo, se você está só à disposição para o estudo, nada óbvio de você ler todos os artigos, né? Fazer um resumo, fazer bateria de exercícios. Agora, aqui, logicamente, o nosso curso ele é bem focado, ele é direcionado principalmente com a grande possibilidade, a grande probabilidade de questões de prova, ok? Então, vamos continuar. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e restrição de direitos, olha lá, não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do RDD. Porque nós vimos, gente, inclusive com a mudança do pacote anticrime, o RDD tem duração máxima de 2 anos, né? A gente viu, inclusive, que se no caso pode ser, na verdade, pode ser renovado, né, desde que haja necessidade e comprovado. E no caso, por exemplo, se a pessoa, se o condenado, ele exerceu ainda o comando de milícia, organização criminosa, associação criminosa, for de alta periculosidade, esse RDD ele pode ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, né? Ele vai se renovando em período de 1 ano. Então, no caso, isso, o prazo do RDD. Lembrando que nós tivemos uma mudança agora em 2019, né, que alterou, que antes era 360 dias, agora é duração máxima de até 2 anos, tá joia? Então, dê uma lida nesse artigo 52, que é de grande importância para a prova. Então, vamos caminhar. Artigo 83, olha lá que interessante que cai na prova, pessoal. O parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres são dotados de berçário, né, onde as condenadas, olha lá, olha aí a garantia dos direitos fundamentais, as normas internacionais de direitos humanos garantido às mulheres, né? A gente sabe muito bem, não só também as mulheres, mas principalmente quem, gente, quem? A criança, né? Olha lá, a mulheres dotadas de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Olha que interessante. Então, é a dignidade humana da mulher e, principalmente, mormente, a criança, né? A criança pós a sua gestação. Por quê? Olha só, primeira coisa, a dignidade humana, é o respeito ao mínimo existencial da mulher. E quem está condenada é a mulher, não é a criança. Então, a criança ela não pode ser prejudicada dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos à personalidade, em detrimento da situação da mãe que praticou um ato delituoso, né? Então, a criança não tem culpa. Ela não tem culpa na situação. Então, a ela é garantido os seus direitos fundamentais, né? Tem que ser respeitados os direitos fundamentais. Então, olha que interessante. No artigo 83, parágrafo 2º da LEP, fala que o direito amamental é de no mínimo 6 meses de idade. Agora, vejamos,
Lá na nossa Constituição Federal, no artigo 88, lá na Constituição da República de 88, o artigo 5º, inciso 50, fala só, olha só, as presídias serão asseguradas, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Lá no artigo 5º, inciso 50, não fala qual que é o período de amamentação, né? Aí vem a LEP, né, por força regulamentar, questões mais específicas, delimitar que esse período de amamentação será no mínimo 6 meses de idade. Então, o que pode acontecer na sua prova? Eles confundirem, eles trocarem, falar que na Constituição o período mínimo de amamentação é de 6 meses, e falar que no artigo 83, parágrafo 2º, que é só garantido o período de amamentação, no entanto, sem prazo definido, né? Então, fiquem atentos. Quem define o prazo de período de amamentação é a Lei de Execução Penal, no seu artigo 83, parágrafo 2º. No entanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 50, só fala que é garantido a amamentação às presidiárias, tá ok? Então, fiquem atentos aí que eles podem inverter isso na hora da prova. Artigo 84, né? O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Olha que interessante. Lembra que nós falamos em algumas aulas anteriores que às vezes a gente tem que esquecer um pouco da prática, né? Tem locais, por questões mesmo de condições, o próprio sistema, né? Inclusive tem a situação a declaração, né, do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade, né, inconstitucionalidade de coisas, a forma que o sistema prisional hoje ele trata o preso, né, o estado de coisas inconstitucionais, né, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, em 2015, declarou, né, o estado de coisas inconstitucionais, porque a precariedade do estado do sistema prisional faz com que, na verdade, existe essa mistura, né, existe esse, às vezes, desrespeito às normas de direitos humanos voltado para o preso. Então, no caso em tela, a gente tem que se abster, né, das questões práticas, vamos para as questões teóricas, que as questões teóricas, elas que, de fato, vão cair na sua prova. E essa questão teórica fala aqui, o preso provisório, ou seja, aquele que não teve condenação transitada de julgado, aquele que ainda está exercendo duplo grau de jurisdição, né, por força do artigo 8º, a linha H, do Pacto São José da Costa Rica, né, o chamado também de Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, fala que, no caso, então, ele está exercendo ainda o duplo grau de jurisdição. Nós chamamos isso de preso provisório, que ele não teve ali, né, o exaurimento da sua culpabilidade. A ele, inclusive, é garantido, né, um princípio fundamental, um direito constitucional da presunção de inocência. Então, esse preso provisório, que ele tem ainda o direito do duplo grau de jurisdição, direito de recorrer, né, que ainda é considerado, tem a sua presunção de inocência garantida, ele ficará separado do preso condenado por sentença transitada de julgado. Então, a gente deve se abster de questões práticas e focar mesmo, de fato, aquilo que vai cair na prova. Bacana? Então, cuidado nisso aí para a prova. Vamos lá, artigo 88. Nós vimos agora há pouco, né, que o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Olha que interessante na sua aula, né? Questões, a gente tem que se abster de questões práticas. Se a gente vê, às vezes, uma prática aí, né, cotidiana do sistema prisional, por exemplo, a penitenciária, às vezes ficam vários condenados em uma mesma cela, né? Questões mesmo da falta de condição, as faltas de condições dentro do sistema prisional. Mas, por força de lei, no seu artigo 88, fala que o condenado, inclusive, né, aquele caso, é aquele que teve a sua pena, o seu processo já transitado, julgado, fala que ele tem que ficar alojado em cela individual, não em cela coletiva. E tem que conter o quê, pessoal? Um dormitório, né, um aparelho sanitário para que faça, né, as suas necessidades fisiológicas e lavatório. Isso corrobora, a gente tem, nós colocamos aqui, né, corroborando com a dignidade humana, né, previsto no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Aí vem o seu parágrafo 1, estabelece aqui, são requisitos básicos, gente, não é nem específicos, né? Não, é básico, da unidade celular, ou seja, a unidade
onde que vai ficar o condenado. Primeiro, salubridade do ambiente, pela concorrência, pelos fatores de aeração, ou seja, tem um local que deve ser ventilado, né? Insolação, né? Tem um local que possa, de fato, né, ter aquela a presença mesmo do sol, né? Às vezes é para clarear, às vezes mesmo para justamente ter um pouco daquela vitamina D, né? Que a gente fala, né? Que todo ser humano necessita, né? E condicionamento térmico adequado à existência humana, né? Principalmente isso, né? Aqueles locais totalmente quentes que, né, são totalmente violadores, que violam a dignidade, né, a existência humana daquele que está dentro do sistema prisional. Então, são requisitos básicos, né? Principalmente a questão da salubridade, questões da aeração, insolação e condicionamento térmico. E olha só que interessante para a prova, gente, área mínima de 6 metros quadrados. Pois é, isso não é pegadinha do malandro, é cifruflu, não. É área mínima de 6 metros quadrados. Justamente é o que delimita a lei de execução penal. Bacana? Então vamos lá, no artigo 87. Olha que interessante. Isso aqui, gente, importante destacar. Essas regras também estão lá no Código Penal, mas é bom destacar e para relembrar. Essas questões aqui já estão bem tranquilas, né, gente? Isso aqui já vem caindo muito nas provas passadas, e é bom a gente só relembrar, né? Elas vêm sempre caindo em prova, igual eu bem destaquei, né? O que, de fato, tem grande chance de cair na prova é principalmente, gente, as questões que tivemos atualizações agora em 2019. Então, o examinador, ele vai preocupar, ele está preocupando se você, um novo policial penal, o novo agente encarregado da lei, está atualizado. Então, essa é a preocupação do examinador. A banca quer saber se você está atualizado, né? Então, parte do pressuposto que o agente da lei, ele saiba qual a lei está em vigor, né? Ele saiba que a lei que ele está estudando, que ele vai executar na prática, se está atualizado ou não. Então, é de grande importância a gente ver principalmente aqueles outros artigos. Logicamente, esses artigos que sempre têm incidência em prova também é muito bom a gente dar uma revisada. Então, por isso nós estamos vendo também. Então, vamos no artigo 87. A penitenciária destina seu condenado à pena de reclusão em regime fechado. Olha só que interessante. Então, a penitenciária, o condenado em a pena de reclusão. Então, deixa claro no artigo 87 a pena de reclusão. Olha só, vem corroborando aquilo que está previsto no artigo 34 do Código Penal, né? As regras do regime fechado. Olha lá. Aí vem estabelecer algumas regras, né? O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno, né? E isolamento durante o período noturno. Então, a penitenciária, ela tem essa característica, né? Que pode, a gente viu, inclusive, nos artigos anteriores, que o trabalho é obrigatório para o condenado, o preso provisório é facultado, né? E se for exercido é somente dentro do estabelecimento, e temos também a faculdade, no seu artigo 200, nós iremos ver, do preso político, por crimes políticos, que também é facultado o trabalho. Mas o preso condenado é obrigatório o trabalho. Né? Olha lá, vem um parágrafo segundo estabelece aqui. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatível com a execução da pena. Então, logicamente, gente, né, vai ser principalmente o trabalho conforme a sua aptidão, né? Olha lá, o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços e obras públicas. Então, é interessante destacar isso aqui, né? No caso interno, nós já falamos que o trabalho ele é obrigatório para o preso condenado. Então, a penitenciária, gente, destina-se a quem? Ao condenado a pena de reclusão no regime fechado. Cuidado que na prova você pode colocar regime semiaberto ou aberto, né? Por força da questão da prova. Então, ficar atento com isso aí. Então, vamos lá. O que eles podem confundir também? Olha lá, cada um dos sistemas de regime tem, né, o cumprimento de pena em determinado local. Lá no regime fechado, nós temos lá a penitenciária. Agora, se o cidadão ele foi condenado e o cumprimento de pena dele está no regime semiaberto, aonde que ele vai cumprir essa pena? Olha lá, na colônia agrícola, industrial ou similar, né? Então, tem essa particularidade que diferencia da penitenciária. Aí vem estabelecendo o seu artigo 35, parágrafo 1º, que fala lá, no caso, as regras, né, do semiaberto.
Olha lá. O condenado fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, né? O trabalho, olha lá, externo, ele é admissível, bem como a frequência a cursos supletivo, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Então, é possível, viu, gente? Olha lá. Então, esse trabalho, né? O estudo, o trabalho diurno, ela em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar, tranquilo, né, gente? Então, o que acontece? Ele permanece no cárcere no período noturno, né? E durante o dia ele pode trabalhar, inclusive estudar, né? Nós vamos ver mais para frente a remissão de pena. Então, se ele trabalha e se ele estuda, inclusive, pode acumular, né, essa remissão de pena. Por exemplo, ele trabalha de dia e estuda à noite, ou seja, cada 3 dias de trabalho nós iremos ver, ele tem um dia de remissão, e da mesma forma, corroborando, se houver compatibilidade, ele a cada 12 horas de estudo, dividido em 3 dias, ou seja, 4 horas por dia de estudo, também ele terá mais um dia de remissão, ou seja, em 3 dias de estudo e trabalho, ele pode remir 2 dias. Nós iremos ver no caso em tela. Então, olha lá, estabelecendo no 35, para primeiro, fala que esse condenado, então, fica sujeito ao trabalho, olha lá, em comum, né, durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou similar. Então, volta para o sistema prisional no período noturno, né, e exerce o seu prolabore, a sua atividade, né, na colônia agrícola, industrial ou similar durante o dia, e ainda realiza os estudos, né. É importante destacar que tem essa faculdade dele realizar, né, essa possibilidade do trabalho e do estudo no regime semiaberto. Olha lá, no artigo 93 estabelece que a casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, né? E da pena de limitação de final de semana. Então, o cumprimento de pena naquele que está no regime aberto, gente, é a casa de albergado. Olha que interessante o que eles fazem da prova. Eles invertem, né? Fala aqui no regime aberto colônia agrícola, industrial similar, fala que a penitenciária, no caso, aí é no regime semiaberto, então eles invertem isso para tentar te confundir na prova. Eu sempre coloco isso muito em prova. Então, isso é bem incidente nas questões de prova. Olha que estabelece o artigo 36 do Código Penal, ó, as regras do aberto. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade. Ou seja, ele está, né, via de regra, exercendo todas as atividades cíveis, né, convivendo com a sociedade, né, para que, de fato, ele volte a um momento mais, assim, uma linha de transição para voltar à sociedade, né? Então, é isso que estabelece o regime aberto. Olha lá, as regras para o primeiro. O condenado deverá, fora do estabelecimento, sem vigilância, tá vendo? Trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, é interessante, gente, sem vigilância, né? Mas nada óbvio, nós iremos ver que haja a monitoração eletrônica, né? Nada óbvio que ocorra, né? Caso o juiz ele verifique a necessidade de colocar a vigilância eletrônica, mas é, via de regra, sem vigilância, tá joia? Olha lá, o condenado será transferido para o regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, né? Se frustrar os fins de execução, ou se, podendo não pagar a multa, cumulativamente aplicada, né? Então, gente, importante destacar isso aí, né? Olha lá, para definir o crime doloso, se frustrar os fins de execução, tá. Então, é importante destacar. O que é importante destacar aqui, gente? O que eles podem fazer na hora da prova? Eles inverter os locais de cumprimento, né? De pena, né? Essa pena privativa de liberdade. Eles podem inverter isso na hora da prova. Então, de vez em quando, costuma cair nas provas essa inversão. Olha lá. Preso provisório. Professor, aonde que vai destinar esse recolhimento desse preso provisório? Vai ser na cadeia pública, né? A gente vê na prática, às vezes, até uma confusão acerca dessa temática. Mas para a prova não há que se ter confusão. Cada um no seu papel. Então, a cadeia pública, preso provisório, né? Ou seja, aquele que não teve a sua pena transitada em julgada, né? A sua pena condenatória transitada em julgada. Cuidado também que isso pode inverter para a prova. Então, esse aqui é
é o pequeno resumo, né, que a gente estabelece, principalmente aí, ó, fixar a sentença, né, o local de cumprimento. Eu tenho um regime, né, fechado, estabelecimento, segurança máxima, média, semiaberto, colônia agrícola ou industrial, aberta, casa de albergado ou estabelecimento adequado. Isso aqui são outras particularidades que nós já vimos já. Então, não vamos destacar agora, não faz parte desse momento da aula. Olha lá. Aqui algumas importantes, né, destaques, né, acerca da doutrina, né, principalmente entendimento da Corte Superior, do STJ, e também da doutrina. Olha lá. Prevalece o entendimento que não existe progressão em saldos, em regime fechado para o aberto, né? Logicamente, por exemplo, o cara que está indo do fechado para o semiaberto e o semiaberto para o aberto, principalmente, vamos dar um exemplo, fechado para o semiaberto. Ele não tem esse persaldo, né, do fechado para o aberto. Ele desce para o semiaberto e aquele que está no semiaberto, aquele que já está mais próximo do aberto, ele vai para o aberto, né? Então, justamente acontece isso, né, nessa lógica. Agora, ao contrário, é diferente. Pode o persaldo. Por exemplo, se o cara está no regime aberto, ele vem cometer, por exemplo, um crime doloso, aí ele pode voltar, né, ele pode regredir para o fechado, pode ter esse persaldo, no caso, por exemplo, de um cometimento de crime doloso, né? Agora, essa progressão em saldos do fechado para o aberto, prevalece o entendimento, logicamente, tem entendimentos contrários, mas é um entendimento majoritário que não existe essa progressão em saldos, tá joia? Se o condenado estiver em regime fechado, ela não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Inclusive, tem a súmula, né? 491 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Olha lá. Em agosto de 2016, entretanto, o STF editou a súmula vigorando 56, fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, né? É aquilo ali que nós falamos também, é o estado de coisas inconstitucionais, né? Que foi declarado pelo STF em 2015 pelo relator Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, né? Olha lá, interessante destacar aqui, ó, a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, né? Então, ele até bem destacou a doutrina, né? Por exemplo, progrediu para o semiaberto e não existe vaga no estabelecimento apropriado. Como é que nós fazemos então? Olha lá. Em vez de ir direto para o aberto, ele passa para o semiaberto e aquele que estava no semiaberto já, né, nas condições para o aberto, ele já passa para o aberto, né? Então, ou seja, aquele que está no semiaberto com condições de ir para o aberto, ele vai e dá vaga para o cara que estava no fechado e para o semiaberto. Então, essa é a linha, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dessa situação, né? Olha lá, já que este último estava mais próximo da progressão para o aberto, né? Evita-se com isso a progressão por salto, né? E essa liberdade lá, eletronicamente monitorada, né? Tranquilamente, nós já destacamos, né? Então, vamos lá. O cumprimento de penas restritivo de direito, ou estudo ao sentenciado que progride em regime aberto. Se não há estabelecimentos adequados ao regime aberto, a melhor alternativa não é a prisão domiciliar, mas a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. Então, é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se não tem condições para que ele permaneça, né, por exemplo, no regime aberto, né, a regra não é conceder prisão domiciliar, mas sim substituir essa pena privativa de liberdade por algumas das penas restritivas de direito. Então, é importante destacar alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Logicamente, para aumentar nosso conhecimento. Tá joia? Então, vamos, gente, caminhar um dos artigos mais importantes, né, da Lei de Execução Penal, que é o artigo 112, que trata da progressão de pena. Lembrando, gente, que esse artigo, da mesma forma que o artigo 52, né, tiveram alterações pela lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, do finalzinho de 2019. Então, de grande importância para a prova, né, creio eu que sem sombra de dúvida, é uma boa questão que pode vir na sua prova de policial penal, tá joia? Então, vamos estabelecer lá o artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma que progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso. Ou seja, além desses critérios, nós iremos ver objetivos, né? O juiz também vai analisar, ele vai levar em consideração
o comportamento carcerário daquele preso, né? Nós chamamos isso de critérios subjetivos. Esses critérios estabelecidos nos servidores são chamados critérios objetivos. Então, esses critérios objetivos, eles são de grande importância, eles são, de fato, pressupostos para que o preso ele faça sua transferência de regime mais gravoso para o menos gravoso, né? Rigoroso. A ser determinado por quem? Lembrando, outra questão de prova. Não é determinado pelo diretor do estabelecimento, e sim pelo juiz competente. Lembrando, gente, olha só, vamos relembrar como que era antes do pacote anticrime. Sabíamos que antes do pacote anticrime, se o cidadão cometesse um crime, né, via de regra, ele cumpria 1/6 da pena para ter a sua progressão de pena. Ou seja, o que é hoje o 16%, né? Se a gente for fazer essa divisão aí no caso em tela, né? Na matemática, esse 1/6 que era a regra, hoje é o mínimo, que é o 16% da pena. Então, essa era a regra antiga. E tínhamos a regra, né, da lei dos crimes hediondos, da lei 8210, né, 8210 de 90, que fala, né, dos crimes hediondos ou equiparados, né? Então, no caso em tela, gente, antigamente tinha essa regra de 16%, e a lei dos crimes hediondos falava de 2/5 se o cara fosse primário, cometesse o crime hediondo, e 3/5 se ele fosse reincidente. Lembrando, gente, o crime hediondo é aquele crime que traz nojo, repúdio à sociedade, né? A lei dos crimes hediondos, né? Olha lá, vamos destacar aí de grande importância para a prova. Então, a regra era essa antes do pacote anticrime. Então, era 1/6, né, da pena dos demais crimes e 2/5, 3/5 na lei do crime hediondo, se era primário ou reincidente. Então, agora nós tivemos essas mudanças. Olha só. Então, no caso em tela, nós temos que cumprir ao menos isso. Primeiro, 16% e 20%. Olha lá. Aqui nesse caso, 16% e 20%, gente, eu tenho o crime sem violência, grave ameaça. Ou seja, sem violação da integridade da pessoa, ou grave ameaça, por exemplo, à sua vida, né, à sua incolumidade mesmo moral, física, né? Então, não tem violência grave à pessoa, né, no caso em tela. Eu tenho 16% e 20%. 16% se o cara for primário. Se ele é reincidente, 20%. Me dá um exemplo, professor, o furto, né? O que é o furto no artigo 155 do Código Penal? É aquela subtração de coisa bem imóvel alheia, né? Ele subtrai sem violência ou grave ameaça. Ou seja, um rapaz deixa o celular em cima da mesa, o outro vai lá e subtrai. Não houve violência nem grave ameaça. Então, por exemplo, é um crime que ocorre nessa progressão de pena. Então, 16% e 20%. Lembrando, primário, 16%, e reincidente, 20%. E lembrando, para que a pessoa seja reincidente, tem que ser considerado lá, né, o trânsito julgado de uma sentença anterior, né, uma condenação anterior a essa situação aqui em tela. Então, para que ele seja reincidente, tem que ter sido condenado anteriormente por um crime. Tá joia? Olha lá, foi reincidente de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, se ele tem residência em crime sem violência ou grave ameaça, no caso em tela, é 20%. Tem uma situação agora 25% e 30%. Olha lá. Aqui, ó, 25% da pena, se ele cometeu o crime, agora, com violência ou grave ameaça, se ele é primário, olha só, deixa eu mudar aqui para ficar igualzinho. Se ele é primário, com grave ameaça, com violência ou grave ameaça. Agora, se ele for reincidente, se ele é reincidente, aí é 30%. Professor, me dê um exemplo de crime cuja a situação haja violência, grave ameaça. Nós temos aí o roubo, né? Lá do 57, é a subtração de coisa bem imóvel alheia, mas aqui no caso é com utilização de violência ou grave ameaça. Então, se o cara ele comete o crime, né? Ele é primário, e o tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a sua ameaça física, ou seja, grave ameaça, inclusive contra a sua vida, a violação da sua integridade física, dentro da sua incolumidade, seria primário 25%.
Se ele é reincidente, ou seja, houve uma condenação lá, né, em crime cometido com violência, se ele é cometido, se ele é reincidente nessa prática criminosa do crime com violência ou ameaça, 30%. Então, olha que interessante para o bizuzinho para gravar a prova. Então, se eu não tenho violência ou ameaça, eu tenho aí 16 e 20. Né? Eu tenho 16 e 20. Se eu tenho violência, 25 e 30. Então, esse é o bizuzinho para a prova. Nós iremos ver até um resuminho que tem na. Vou passar para vocês um quadrinho de grande importância para a prova, né? Então, aí, sem violência, o grave ameaça, 16 e 20. 16 primário e 20 reincidente. 25 e 30, aqui no caso, tem violência, o grave ameaça. Se é primário, 25, se é reincidente, 30. Agora vamos lá para o 40 e 60. O 40 e 60, gente, se você colocar na matemática aí essa divisão, ela é semelhante lá aos 2 quintos, 3 quintos. Mas lá era a regra, né? Não fazia essa questão de distinção se era com resultado morte ou não. Aqui faz essa distinção. Se não tem resultado morte, né? Por exemplo, a prática de um crime hediondo, condenado para a prática de um crime hediondo, se ele for primário, é 40%. Esse 40%, gente, equivale-se ao 2 quintos da lei anterior, né? Então, equivale-se a 2 quintos da lei dos crimes hediondos, né, anterior. Então, é semelhante, não mudou, tá joia? Mas antes não fazia essa separação se tinha o resultado morte. Aqui já faz essa separação. Então, 40% para progredir. Se ele for condenado para parte de crime hediondo equiparado, se ele for primário. Agora, vamos lá no caso aí, se ele for reincidente. Olha lá, 60% se o penado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, os 3 quintos da lei anterior. Então, nada mudou a situação do crime hediondo. O que mudou se houver o resultado morte. Porque no caso, olha lá, se tiver o resultado morte e ele for primário, se ele for primário, aí é 50%. E se ele cometeu o crime hediondo com o resultado morte, né? E se ele for reincidente, olha lá, 70%. Então, isso é interessante para a prova, o bizuzinho para a prova. Se não teve resultado morte, 40 primário e 60 reincidente. Se tem resultado morte, gente, esse é o macetinho. Se tem resultado morte, é 50 primário e 70 reincidente, né? 70 reincidente. E lembrando que no caso em tela aqui, gente, desse já indo para o 50, não cabe livramento condicional, né? Não tem esse instituto aqui permissível no caso, se houver o resultado morte. Então, é vedado o livramento condicional. Bacana, pessoal? No caso, pode ter livramento condicional se não tiver resultado morte. Com o resultado morte, não tem livramento condicional. É vedado, é proibido, né, livramento condicional. Tá joia? Então, lá, 50% crime hediondo com resultado morte, se for primário. Se for reincidente, 70%, né, também vedado livramento condicional. Bacana? Então, continuando esse raciocínio, olha lá. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de uma organização criminosa, gente. Olha lá. Mas lembrando que ela tem que ser o quê? Estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, né? Nós temos essa previsibilidade, gente, na Lei 2.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, né? Por exemplo, o que acontece muito aí é uma organização criminosa para o tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Eu tenho ali uma estrutura definida, eu tenho uma hierarquia, eu tenho um organograma, né, de empresarial, né, de uma organização criminosa. Então, eu tenho essa situação. Então, se exerce o comando, pode ser individual ou coletivo, difuso, né, de uma organização criminosa, 50%. Da mesma forma, lá, o preso que ele foi condenado pela prática de crime de constituição de milícia. Nós temos essa tipificação aí, lá no artigo 238-A do Código Penal, né? Constituição de milícia. Então, se de fato, se ele foi condenado por essa situação, a ele, para progredir de pena ali, 50% no mínimo. Tá joia? Aí, ó, lembrando, 60%, já falamos, 40 e 60, no crime de honra, sem resultado morte, e lembrando, olha lá, 70%, 50 e 70, se tiver resultado morte, lembrando que não tem o livramento condicional. Esse aqui foi um resuminho que eu fiz, legal, para entender mais fácil, olha.
Olha lá. Sem resultado morte, 40%, ou seja, 2/5 é um antigo, 2/5 dentro da lei antiga. Desculpa, gente. E 60%, reincidente, 3/5 do crime hediondo. Agora, se tem resultado morte, 50 primário e 70 reincidente. Lembrando também de crime hediondo. E aqui, né, lembrar que não tem o que? Livramento condicional. É importante destacar isso para a prova. Tá joia? Bacana. Gente, esse ponto aqui, gente, sem sombra de dúvida, vai cair na sua prova. Olha aí, nós temos um resuminho aqui bacana para te ajudar a memorizar essa particularidade. Olha lá. Vamos ver esse resuminho aqui bacana para te ajudar. Olha lá. A partir da vigência da Lei 13.964, lá, natureza do crime. Se o crime é sem violência, grave ameaça, a pessoa a partir do dia 23/1/2020, ou seja, no momento que a lei entrou em vigor. Olha lá, crime sem violência, grave ameaça. Se ele é primário, né, olha lá, 16%, que era antigo 1/6, né, que era a regra geral. Se ele é reincidente, 20%. Tranquilo? Se ele é reincidente, 20%. Olha lá. Crimes com violência ou grave ameaça a pessoa a partir do dia 23, né, no pacote de crime. Então, aqui, ó, sem violência ou grave ameaça, primário, 16, reincidente, 20. Agora eu tenho violência ou grave ameaça. Se ele é primário, 25. Se ele é reincidente, 30. Olha lá. Crime hediondo equiparado. Se ele é primário, 40, que era o artigo 2/5. Se ele é reincidente, 60, 3/5. Lembrando aqui que não tem resultado o quê? Morte. Aqui que tem o resultado morte, olha lá. Crime hediondo equiparado com resultado morte, né? A partir do dia 23, de entrada em vigor da lei do pacote anticrime, da mudança, né? Olha lá, crime hediondo com resultado morte. Se ele é primário, 50. Se ele é reincidente, 70. Olha lá, se ele compõe organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo, exerce o comando individual coletivo, 50%. Crime de constituição de milícia, 50%. E a situação aqui da mulher gestante, ou mãe responsável, né, por criança ou pessoa deficiente, no caso ela ser primária, aí a progressão de pena dela é 1/8. Então, gente, esse resuminho aqui te ajuda demais, sem sombra de dúvida, a cair na prova, né? Aí vem o parágrafo segundo, estabelece aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Olha lá. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre o quê? Motivada, é claro, né, gente? Gente, via de regra, as decisões do poder da administração pública, no geral, elas sempre são motivadas. Algumas hipóteses de exceção, por exemplo, os cargos de livre nomeação e exoneração, né? A autoridade competente, direção, assessoria, chefia, não tem necessidade de motivar. Então, isso é um caráter de exceção. Mas a regra, os atos, ele tem que ser o quê? Devidamente motivados. Lembrando que a decisão aqui é do juiz, não é do diretor do estabelecimento, tá joia? Quanto à progressão de pena, é ordem, é determinação do juiz. Olha lá. Beleza, gente? Tranquilo? Olha lá. Precedida de manifestação do MP, do parquet e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, né? Tem que ser motivado, do induto, né? Comutação de penas, respeitados os prazos e normas vigentes. Então, esse parágrafo também foi introduzido pelo pacote de crime. Olha esse parágrafo aqui de grande importância também para a prova, gente. Não se considera crime de onda equiparado, para fins desse artigo, o crime do tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Professor, que lei que é essa? É a lei de tóxicos, é a lei de entorpecentes. Essa alteração também, esse parágrafo foi introduzido também pelo pacote de crime. Professor, o que é esse tráfico do parágrafo 4º? Nós chamamos, a doutrina chama de tráfico privilegiado, né? É um momento, né, às vezes, de adversidade na vida de uma pessoa que ela não participa de uma organização criminosa, de uma associação criminosa voltada, por exemplo, para o tráfico, uma associação para o tráfico, no artigo 35 da lei, né? Às vezes é um mero relapso, né, da vida daquela pessoa, um caso extremamente isolado, a pessoa, ela envolveu-se com o tráfico, né? Mas ele não é um ato costumeiro daquela pessoa, por isso nós chamamos de tráfico privilegiado, né? Interessante estabelecer que o Supremo Tribunal Federal, antes mesmo dessa mudança normativa, já entendia, né, que o tráfico do artigo 33, parágrafo 5º, era considerado tráfico, principalmente da sua situação de não hediondez, ou seja, não era equiparado
Nessa situação do parágrafo 5º, né, a gente sabe que o caput, o artigo parágrafo 1º da lei de drogas, né, é considerado crime hediondo. Nesse caso aqui, por exemplo, do artigo 33, parágrafo 4º, não é equiparado ao crime crime hediondo, né, não leva a sua hediondez, da mesma forma também com o artigo 35, né, da lei de entorpecentes. A associação para o tráfico, né, também não é considerado hediondo, né, não tem a sua hediondez. Mas aqui vem, a partir de agora, então, estabelecer por força normativa, questões expressas na lei, né, que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. Olha lá. O que é o tráfico privilegiado? Agora, igual bem disse, né, às vezes um relapso da vida da pessoa, ela vai cometer um tráfico, né, às vezes de maneira isolada, né, que não compõe uma vida para traficantes, né? Olha lá. Os delitos previstos no caput, do parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas desse tipo de direito, desde que, olha lá, o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, foi um mero relapso da vida daquela pessoa. Ela não tem o ato costumeiro de realizar o tráfico, um mero relapso da vida daquela pessoa. Nós chamamos de tráfico privilegiado. Esse é o artigo 112, parágrafo 5º, vem estabelecer aquilo que o Supremo Tribunal Federal já estabelecia em outrora, né? A situação da não hediondez, semelhante ao artigo 35, também a associação para o tráfico, né? Importante destacar. Pessoal, então, de grande importância aí essa pequena revisão, né? Desses pontos que, sem sombra de dúvida, caem muito em prova. Nós vamos dar um intervalinho aqui para a gente voltar. Lembrando que o site da wmconcursos.com.br está o curso lá da Polícia Penal, né, todo completo, né, com todas as leis atualizadas, bateria de exercício. Nós estamos aqui atualizando o material com aulas ao vivo, inclusive essa é uma delas, aulas gravadas, você pode assistir em qualquer momento, qualquer lugar, né, quantas vezes se quiser. Aulas em PDF, a gente chama isso de livros digitais, questões para que você faça bateria de exercício, inclusive questões lá, colocando, determinando a sua quantidade de acertos, o percentual de acertos, de erros, para que você busque melhorar cada dia mais a sua performance no estudo, simulados e correções também de questões, né? Nós temos lives que nós estamos colocando no nosso material, várias lives, aulas ao vivo, justamente para ter essa aproximação com o aluno lá no chat, nos comentários da comunidade, e vamos interagindo a todo momento, professor com aluno, justamente para ajudá-lo aí nessa progressão para estar bem preparado para a prova, tá joia? Então, entra lá no site wmconcurso.com.br e veja lá, né, o nosso curso de Polícia Penal, lembrando que ele está com 50% de desconto, lá, de 699 por apenas R$ 359,50. Tá joia, pessoal? Então, vamos dar um intervalinho. Lembrando que aqui, ó, você pode assistir no nosso site algumas aulas, né, para ver a nossa metodologia, que estou eu, né, dando aula de lei de abuso de autoridade, o professor Marcelo Cury, dando aula de raciocínio lógico, e o nosso professor Rodrigo, né, um dos melhores professores que nós temos no Brasil, de português, dando aula de fonética e fonologia. Bacana? Então, conheça aí o nosso curso, para que você aí se prepare mais com toda qualidade. Tá joia? Então, vamos dar um intervalinho aí, que a gente volta daqui a pouco. Um grande abraço, WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Até mais.